Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que alegria podermos estarmos mais uma manhã junto aos corações que sintonizam conosco, com Jesus, com Eurípides, para que possamos receber do Evangelho esse néctar divino que nos sustenta, que nos fortalece e nos encoraja. Então, nós hoje vamos ler, dando continuidade ao capítulo, mas hoje o item 5, os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que torne falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio das experiências e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, às quais, como a outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento: amai os vossos inimigos, não se circunscreve no âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Deus, nosso Pai, auxilia-nos para que possamos compreender o valor das oportunidades divinas que o Senhor nos concede na atual reencarnação. Eliminar de uma vez por todas
esses sentimentos que ainda carregamos com fagulhas tão difíceis que tanto tormento nos traz. Rogamos a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, que veio para prodigalizar o amor, a caridade, ensinando-nos o caminho da nossa libertação. Que hoje, Jesus, nesse dia alvissareiro, em que tantos irmãos nos envolvem, possamos refletir no silêncio de nosso espírito os sentimentos ainda que nos atormentam, que fazem parte da nossa casa mental. Dai-nos força, Jesus, para que possamos livrar de todos esses requisitos difíceis que foram criados por nós mesmos, frutos ainda do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E que Deus, na infinita bondade, assista-nos hoje e sempre, que assim seja. Meus amados amigos, nós estamos diante de um momento que precisamos tomar muito cuidado, que é um momento de mudanças profundas do nosso pensamento, do nosso ser, em relação aos nossos sentimentos. O Evangelho vem falar dos inimigos desencarnados. Quem são esses inimigos? São os nossos irmãos que tivemos oportunidade de estarmos com eles ontem e que nós, por muitas vezes, lesamos os seus corações pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, pela subjugação de nossas forças. E eles nos tornaram inimigos. E nós sabemos que quem tem amigos tem uma vida mais serena, mas quem tem inimigos não tem essa serenidade. Porque o Evangelho vem nos mostrar de uma forma muito expressiva, que vem nos ensinar que mesmo que o nosso irmão esteja desencarnado, ele não perdeu os seus sentimentos e nem o seu pensamento. É importante que a gente possa pensar que nós estamos tendo oportunidade para estarmos novamente aprendendo com Jesus. E primeiro nós precisamos também fazer uma reflexão sobre os sentimentos que estão dentro de nós, como a maldade, que geralmente é um estado ainda permanente entre nós, pessoas que desejam mal para o outro, pessoas que vingam, pais que não amam seus filhos, filhos que não amam seus pais. E isso traz para todos nós uma vibração muito difícil. E nós precisamos ter em nós o conhecimento profundo do que seja a misericórdia. A misericórdia que Deus tem tido conosco, a misericórdia que Jesus nos ensinou. E a misericórdia será sempre a compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Se nós temos inimigos no passado, eles estão no mundo espiritual. E eles nos encontram, nos acham pelas nossas vibrações, pelas imagens que emitimos pelo nosso pensamento. Ninguém está isento a esses momentos. Justamente porque não temos misericórdia. Não criamos em nossa estrutura mental e nem perispiritual uma defesa. Como diz Emmanuel, eu preciso criar um capacete espiritual. E o capacete espiritual eu só construo com o bem, com o amor, com a caridade. Quando as vibrações ou os dardos difíceis destes irmãos não nos alcançam mais. E a misericórdia, ela ilumina os nossos corações e nos auxilia a caminhar com mais segurança.
E para que eu tenha misericórdia, eu preciso ter compaixão. Eu preciso compadecer daqueles irmãos que são tão infelizes. E é preciso que nós conheçamos também as nossas dificuldades, porque a sintonia se estabelece com o nosso pensamento. E se eu não tiver compaixão com estes espíritos, eu não consigo ter serenidade, tranquilidade, porque eu preciso entender que a compaixão com esses espíritos é justamente reconhecer que eles não têm o conhecimento que hoje tenho. E nós sabemos que a morte não nos livra, nós não temos, nos livra da presa material do nosso inimigo. Então é por isso que muitas vezes pessoas entram em processos difíceis da obsessão, que são as cobranças do passado. Mas coube ao Espiritismo trazer para nós a luz da razão, todo este conhecimento que o ódio não extingue com o sangue. Isso é uma questão falsa. Ou seja, a morte, de qualquer maneira, não extingue esses sentimentos, porque os sentimentos estão ligados ao pensamento. E o pensamento, ele é um tributo do espírito. Então é preciso que a verdade esteja acima de tudo, porque nem mesmo depois da morte nós conseguimos livrar desses espíritos. E é preciso, quando Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, e nós vamos ver que não há, o Evangelho nos diz, não há coração tão perverso que mesmo ao seu mau grado não se mostre sensível ao bom proceder. Porque nós também temos razão, temos que pensar de forma racional, lúcida. E nós vamos ver então que quando nós estamos encarnados, os inimigos desencarnados, se nós não tivermos muita vigilância, muito trabalho no bem, muito amor, nós não criamos essa couraça que seja a defesa das vibrações que esses espíritos nos emitem pelos dardos do ódio, da vingança. Eles querem também nos atingir para nos ver sofrer. Então, é preciso, a doutrina espírita mostra a relação entre esses dois mundos, alertando-nos quanto à necessidade de amar. Porque o meu inimigo é aquele que um dia eu feri, um dia eu lhe causei mal. Então, é preciso que a gente tenha uma compreensão maior na justiça de Deus, que vai atuar em todos aqueles que não soube perdoar, porque o amor cobre a multidão de nossos pecados. E os inimigos do mundo invisível, eles vão manifestar pelo caminho da malevolência, pelas obsessões, as subjugações. E muitas vezes nós não compreendemos que isso é uma dor, e isso é um gênero de prova. Kardec coloca no Livro dos Espíritos que as escolhas do gênero das provas são nossas. Então, por que eu tenho que esperar entrar num processo difícil de cobrança sem que eu permaneça de tal forma que sou capaz de rever os meus atos? E quando Jesus fala que o amor cobre a multidão de nossos pecados, é um convite incessante para que eu ame o meu próximo, que é o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Se não houvesse homens maus na terra, também não haveria espíritos maus ao nosso derredor. E é por isso que a educação é imprescindível na nossa vida, porque é por meio da educação eu posso mudar o pensamento do espírito, modificar as suas tendências, os vícios que ele traz. Quando ele recebe uma educação afetiva,
que ele aprende a amar o próximo, que ele aprende a amar a Deus. Então nós percebemos que aquelas figuras satânicas que nós aprendemos tanto na história e quando nós ainda compreendemos a questão do umbral, que a igreja fala do inferno, ali residem estes espíritos. E que quando nós desencarnamos, eles vão à nossa busca porque eles querem nos aprisionar. Ninguém tem o direito de nos aprisionar. E a doutrina espírita veio para nos libertar. Então, hoje eu convido a todos a pensar nos nossos desafetos, para que a gente possa amar esses adversários. E nós hoje estamos vendo que espíritos inimigos do Cristo, que perturbaram tanto a ordem e perturbam até hoje, nós precisamos tomar cuidado. E hoje mentes brilhantes têm trazido para nós palavras em oratórias exuberantes, que se nós percebermos, estão nos estimulando a afastar de Jesus, a distorcer o pensamento da doutrina espírita. E essas mentes são influenciadas por esses espíritos. Então é preciso que a gente possa lembrar que os laços das trevas que algemavam estes espíritos continuam algemando e eles tentam nos algemar. E é assim que nós vamos reinternados na Terra. Olha o termo, esse termo é de Emmanuel. É assim que reinternados na Terra, quase sempre acolhemos na forma de entes amados, velhos inimigos, que se origem no santuário doméstico em nossos credores intransigentes. Ame seu pai do jeito que ele é, meu irmão. Talvez ele seja aquele que você prejudicou ontem e que pela justiça divina ele veio para ser acolhido em seu coração. Ame sua mãe, ame seu irmão e procure se amar, porque quem ama age de forma diferente. Aproveite esta oportunidade que Emmanuel nos mostra que eles estão reinternados para que a gente possa aprender. Então, todos nós, em momentos outros, nós também podemos ser professores gratuitos destes espíritos, que um dia não nos amaram, ou que nós não os amamos. Então, o dia que nós tivermos em pleno acordo com os nossos sentimentos, nós vamos ver que nós, no amanhã, teremos novas alegrias, uma força que emitirá do nosso coração esse amor que nós tanto necessitamos e desejamos, para que possamos regenerar e implantar em nossa intimidade espiritual o reino de Deus. Mas isso só depende de nós. Que Deus nos fortaleça e que nós possamos eliminar de uma vez por todas os inimigos que estão dentro de nós: o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, o egoísmo. São eles os causadores de tantos inimigos que ainda carregamos na longa estrada de nossa regeneração. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nesta hora possamos pensar na natureza, elevando os nossos pensamentos, pois ela nos traz harmonia, alegria, serenidade e paz. Ela que é imantada de energias, ela possa nos fortalecer neste bem que tanto necessitamos. Jesus, que o passe seja renovador de energias, de fluidos salutares, e que a paz, a esperança
esteja conosco. Mestre, fluidifica a nossa água, que ela receba a dádiva da medicação divina, a retemperar as nossas energias, nossas vibrações. Por caridade, Jesus. Que a fé seja constante, que acreditemos nesses momentos sublimes do passe e da fluidificação das águas, para que eles se tornem medicamentos reeducativos e de realimentação de nossas energias. Muito obrigado, Jesus. Que a paz divina se estenda sobre todos os nossos irmãos que ora passam por suas dores e dificuldades. Rogamos a Eurípedes, este querido irmão, que leve aos corações amigo a esperança, a compreensão que a verdade nos pede. Abraço fraterno, querido irmão, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se amparado por Jesus.